Graça e paz lhe sejam multiplicadas em Cristo Jesus. Muito bom ter você aqui mais uma vez. A gente está caminhando para o fim da nossa jornada sobre a queda e suas consequências. Hoje, teremos o primeiro de 2 vídeos essa semana, falando hoje sobre como o homem sai desse lugar de responsável em dar uma resposta à lei de Deus e entra num lugarzinho complicado de ser um dissimulado, falando meias verdades, colocando a responsabilidade sobre os outros, não assumindo mais as suas próprias responsabilidades. E nesse vídeo falaremos sobre as consequências particulares do pecado da serpente e de Eva. Então me acompanhe, logo depois da vinheta nós falaremos mais profundamente sobre essas coisas. Muito bom, povo de Deus. Bom ter você aqui de novo. Estou feliz com a dedicação de vocês, com esse trabalho que a gente ainda está aprendendo a fazer juntos, né? Então, eu dependo aqui de perceber como é melhor a criação dos vídeos e também dependo do feedback de vocês para saber como está sendo a compreensão dos vídeos, está dando tempo de ver os vídeos da maneira correta, né? Então, como nós ainda estamos achando a melhor maneira de construir isso, eu quero propor algo hoje, que a gente, às terças e aos sábados, a gente fale sobre os drops. É um projeto para a gente repassar o que estamos falando das pregações de domingo e também ampliar estes contextos, ampliar até os temas, poder falar de novo e falar melhor, né? Então, terças-feiras e sábados temos drops 1 e 2, ok? E no meio disso, nas quintas, a gente traz o Didaquê. Essa semana temos o segundo vídeo, vamos falar então de depravação total. Estamos estudando as doutrinas da graça. Então, vocês vão me dizer aí se é bom assim, porque a gente traz um vídeo na terça, tem a quarta toda para assistir ele, quinta-feira tem outro vídeo, tem a sexta toda para assistir ele, e depois o sábado nós temos um vídeo para a gente repassar aí o que falou no domingo anterior e ficar pronto para receber a palavra do próximo domingo. Vamos ver se assim fica bom? Assim não fica pesado para mim gravar um monte de vídeos e também não fica pesado para você. Você tem tempo para assisti-los e talvez reassisti-los. Ok? Vamos tentar? Você me dá um feedback então, fazendo um favor? Vamos juntos. Ok. Pecado e suas consequências, acabamos essa semana esse assunto para entrarmos nos próximos. Estamos falando sobre o reino de Deus em Cristo. Ok? Vamos lá. Gênesis capítulo 3. Aqui a princípio a gente vai ler do versículo 11 ao versículo 13 e discuti-lo, ok? Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: ó, começou. A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Deus apresenta a possibilidade da confissão e do arrependimento. Mas o homem pecaminoso, debaixo da sua condição de pecado, com vergonha de si mesmo, com vergonha do olhar do outro, alheio de si, alheio do outro, alheio de Deus, ele não consegue se apresentar diante de Deus como alguém arrependido. Ele dissimula. Ah, mas não é bem culpa minha, né, Deus? É culpa da mulher que me fez comer e essa mulher aí que o Senhor me deu. Indiretamente, Adão culpa inclusive a Deus pelo fato acontecido. Quando Deus então dirige a sua palavra à mulher, ela também dissimula, não assumindo a sua responsabilidade diante do fato. Ela é enganada pela serpente, ela come do fruto, ela dá a Adão. Ah, mas foi a serpente que me enganou, é por isso que eu comi. Isso não é mentira, é fato que a serpente havia enganado ela. E é fato também que Adão come a partir do que é oferecido por Eva. Mas Deus nos dá uma oportunidade sempre de nos arrependermos dos nossos pecados e nós temos a mania de dissimular.
É muito legal que a gente costuma olhar para Adão e Eva e a gente fica com raiva deles, né? Mas por que que as coisas saíram como saíram? E a gente esquece que o comportamento é bem replicado por nós, né? Porque herdamos deles, somos também escravos dos desejos da carne, somos escravos da pecaminosidade que existe na nossa carne. E se não é a graça de Deus, se não é a presença do Espírito Santo em nós, como que a gente vai se arrepender? Como que nós vamos dar uma resposta correta aos nossos pecados? Como que nós vamos olhar para a nossa própria nudez, para a nossa própria desgraça, com a paz de que Deus é poderoso para nos restaurar? Isso é a ação da palavra de Deus em nós e a ação do Espírito Santo em nós. E tudo isso nos alcança graciosamente através do sacrifício de Jesus e da sua escolha em nos salvar. Quando olhamos para Eva, quando olhamos para Adão, essa raiva que nos surge, não sei, em mim surge, mas por que que fazem as coisas como fazem? Também deve me levar a essa reflexão de que muitas vezes eu me comporto da mesma maneira. Aqui a gente aprende essa lição essencial de sermos responsáveis pelos nossos atos e de sabermos que Deus é misericordioso para nos perdoar. É necessária então a confissão. É necessário, então, o reconhecimento das nossas falhas. É necessário que a gente não fuja para um esconderijo verbal. Isso é muito próprio do ser humano, né? A gente tentar desconversar, a gente tentar achar outro jeito para a coisa. Que nós nos tornemos homens e mulheres de Deus maduros, a fim de que possamos fugir dos esconderijos verbais e que possamos ser claros diante de Deus. Pecamos sim. Aqui, nessa dissimulação, nessa distorção da coisa, Adão e Eva mostram sua aliança com Satanás. Como estão agora ligados a Satanás. A pergunta de Deus é bem clara. Quem te disse que você estava nu? Você comeu do fruto? Ah, não, mas a coisa não é bem assim. Isso é muito a cara da gente, né? Não é bem o que você está pensando. Espera, é que... A gente é assim. A gente, infelizmente, é assim. Estamos numa sociedade que é assim, que jaz o maligno, que é influenciada em sua maneira de pensar, agir e reagir pelo maligno. É necessário que a gente passe por uma reconstrução de mente, através da palavra de Deus, para que assim possamos viver como Deus quer que vivamos, uma vida de arrependimento. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Deus não está fingindo que a gente não peca. A Bíblia não está dizendo que nós não pecamos ou que há uma condição impecável para nós. Aquele que diz não ter pecado, mentiu. Filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tem junto a Deus um advogado fiel e justo que perdoa pecados. Não é isso que João está nos dizendo na sua primeira epístola, no capítulo 1. Então, Adão e Eva estão demonstrando como agora estão influenciados pela maneira da serpente lidar com as coisas. Você pode voltar algumas aulas aí e perceber que a serpente é dissimulada. O que Deus disse sobre essas árvores? É verdade que ele falou que não pode comer nada aqui? Não, pode até comer. De todas, menos aquela ali. Não pode nem esbarrar. Satanás vai entrando devagarzinho na cabeça de Eva e mudando os pensamentos, muda como ela sente, mudando como ela sente, muda como ela vai se comportar. A gente já falou sobre tudo isso e nós não estamos afastados desta condição de dissimulados, de influenciados pela maneira satânica de agir com o pecado. É necessário então que, olhando para Adão e Eva, fujamos então destas dissimulações e entremos no ambiente de arrependimento. Olha aqui, nesse momento, quando Adão culpa a Eva, Eva culpa a serpente, nós percebemos como o relacionamento para o qual Deus separou Adão e Eva já está quebrado também. Estão mentindo para Deus, estão alheios desse relacionamento pleno que tinham com Deus, mas também estão alheios um do outro, eram uma só carne. Deus deu a eles uma relação de papéis que já estava estabelecida. Ou seja, o homem era aquele que governava, a mulher era ajudadora do propósito da vida de Adão. Os papéis estavam ali, mas depois do pecado, os papéis
eles estão cheios de dor. É como se Adão estivesse dizendo para Deus, essa mulher que você deu para me ajudar, que devia ser digna da minha confiança, olha como ela está me ajudando, olha o que ela está ofertando para mim. Ele se perde da questão que ele era o governador, ele devia guiar e não ser guiado. A mulher, ao invés de perceber, poxa, como auxiliadora e ajudadora, eu falhei. Eu acabei conduzindo este homem. Eu saí do meu papel, mas isso não é bem culpa minha, né? É o que ela vai fazer. É culpa da serpente. Ela me enganou. Percebe? Os vínculos estão quebrados. O homem não está voltado a zelar da mulher. A mulher não está voltada a zelar do homem. Alheios uns dos outros. Estão incomodados com a própria nudez, estão incomodados com o olhar do outro para a própria nudez, estão incomodados com o fato de Deus os verem nus. Está aí o pecado. Incômodo atrás de incômodo. Estamos longe, então, daquela segurança que nos era ofertada no relacionamento pleno com Deus. Continuando. Versículo 14 ao versículo... até o versículo 16. Tá bom pra gente hoje. No próximo vídeo a gente continua a partir daí. Ok? Do 14 ao 16. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o seu ventre e comerás pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, ou seja, entre a descendência da serpente e a descendência de Eva. Né? Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da sua gravidez, em meio a dores dará luz aos seus filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Pois bem, a primeira coisa que a gente percebe aqui é a sentença sobre a serpente. E aqui eu aprendo uma coisa maravilhosa com Deus. Pode passar desapercebido, mas a gente tem que dar atenção para isso. Deus vai a Adão e o questiona. Depois vai a Eva e a questiona. Mas não fala nada com a serpente, senão sentença. Não é tão difícil perceber que Satanás, que já tinha intentado contra o trono de Deus, está querendo provocar, no fim das contas, a ira em Deus. E Deus não dá voz à serpente. Como Deus nos ensina a não dar conversa fiada para quem quer nos provocar. O orgulho de Satanás é ferido aqui. Já parou para pensar que faz tudo isso para que Deus viesse até ela e conversasse e tivesse ali uma discussão de relação? Você é irrelevante, serpente. Não tenho nada para falar com você. O que eu tenho a dizer para você é que o seu pecado será punido. Olha que coisa incrível. Então, a serpente é retirada do lugar de aparente sabedoria, porque foi uma grande conselheira para Eva, né, dizendo que existia uma realidade ainda mais profunda, mais elaborada, que Eva não tinha alcançado e que ela sabia dessa realidade, né, mostrando talvez que estivesse dentro deste conhecimento maior. Sai de sábia a humilhada. Você vai rastejar. Você vai viver com a cara no pó. Você estará curvada. Eu sei que tem gente que usa esse texto para falar que antigamente as serpentes tinham pernas e agora não tem mais. Eu acho que essa é uma discussão meio besta, né? A gente precisa olhar para a coisa mais metafórica que existe aqui, né? E menos para essa física. O fato da serpente rastejar mostra a humilhação de Satanás que a possuiu. A humilhação, no fim das contas, não é para o animal selvático apenas, mas principalmente para Satanás, que andará com a cara no pó e que será ferido na sua cabeça pelo fruto que virá do ventre da mulher. Deus nos deu um Satanás derrotado, humilhado. Eu não estou te dizendo que você deve fazer pouco da força de Satanás. Nós temos uma luta espiritual muito forte com Satanás, mas, como diria Lutero, se não me engano, até o diabo é o diabo de Deus.
Deus nos entrega um demônio submisso, com a cara no pó. E se ele tem acesso à nossa vida, é porque assim permitimos. Né? Ele pode nos tentar, ele pode nos provocar. Mas se estivermos sujeitos a Deus, vamos resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não é assim? Ele fugirá de nós. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir ao diabo. O problema é que a gente quer resistir ao diabo sem nos sujeitarmos a Deus. Quando Adão e Eva deixam que a voz da serpente, as atitudes que a serpente provoca em Eva, quando isso alcança Adão e Eva, eles estão automaticamente deixando de estar sujeitos à lei de Deus. Não é isso que aconteceu com Eva? Eva se achou digna, então, através da voz da serpente, de julgar a lei de Deus a partir dos seus próprios princípios e de desejar a autonomia de Deus. Ser, então, o seu próprio padrão de moralidade. Ser o sentido último dela mesma. Deixou Deus de lado. E deixando de se sujeitar a Deus, é fato que não conseguiu resistir ao diabo e caiu. Deus não tenta ninguém, a palavra de Deus é clara nesse sentido. Satanás tenta. Ele está como um leão buscando a quem possa. Isso quer dizer que ele não pode tragar os filhos de Deus, ele está buscando a quem possa. Será que nós não damos, quando deixamos de nos sujeitar à lei de Deus, espaço para ouvir o que Satanás e esta geração influenciada por ele, caída, tem a nos dizer? Será que o discurso de Satanás não alcança a nossa mente, nos levando ao pecado, somente porque deixamos de ter prazer na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite, como nos aconselha o Salmo 1? É para se pensar, não é mesmo? A serpente está humilhada, com a cara no pó. E agora há um texto messiânico lindo. A primeira vez que Jesus é aqui prometido, né, como o Salvador. A serpente tem sementes. Isso é difícil de pensar, hein? É complicado, é horroroso pensar nisso. E Eva também tem suas sementes e haverá inimizade entre elas. A palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 13, versículos 38 e 39, João falando que os joios são os filhos do maligno. Vindo o bom homem, semeou no seu terreno boa semente, e indo dormir, veio o inimigo que semeou outras sementes. Então, no reino de Deus, no campo, nós temos sementes de Deus que vão gerar, que vão frutificar e vão se tornar o trigo, e temos dentro do reino de Deus sementes que foram depositadas ali por Satanás, o joio. E aí o que a gente faz? A gente tira o joio do meio do trigo? Não cabe a nós esse julgamento. Tem que deixar que ambos cresçam juntos, porque arrancando o joio, arrancando os filhos de Satanás de dentro do reino de Deus, é possível que também arranquemos o trigo, as influências que as pessoas que não são de Deus dentro da igreja, plantadas dentro da congregação, podem exercer sobre pessoas que Deus escolheu para si. Qual que é o papel, então, que fazemos? Nós proporcionamos crescimento para ambos e deixando que o céu julgue e separe no momento correto. Que coisa, não é não, Brasil? João 8... eu falei que João disse em Mateus, né, gente? Me desculpa, é Jesus que está falando em Mateus. João, no texto, no evangelho que escreveu João, no capítulo 8, no versículo 44, Jesus está dizendo, que eu li joio, eu li João. Em João 8,44, numa discussão ali de Jesus com judeus que dizem ser filhos de Abraão, sementes, descendentes de Abraão, Jesus diz uma coisa pesada para eles. Falou, o pai de vocês é Satanás. Nossa, Deus do céu. Vocês estão achando que vocês são filhos de Abraão, vocês são filhos de Satanás. As obras de vocês são semelhantes às obras de Satanás. Então, existem filhos de Satanás, os filhos da ira, os filhos da perdição. Existem os filhos de Deus que são resgatados da condição de pecado e de morte, salvos para a glória de Deus. Essas duas raças hão de se chocar durante a trajetória histórica do homem na Terra. E aqui nós temos uma questão importante.
desta descendência, então, escolhida por Deus, há de nascer uma semente que há de pisar a cabeça da serpente. A serpente irá ferir o seu calcanhar, a palavra melhor aqui, talvez, no hebraico, não seja apenas ferir, mas moer. Irá moer uma ferida séria causada no calcanhar da semente da mulher, mas a semente da mulher há de pisar na cabeça da serpente. E quando nós olhamos para esta trajetória do povo de Deus dentro da Bíblia, dos escolhidos de Deus dentro da Bíblia, há um caminho, né? Nós vemos já em Caim e Abel, Deus se agradando de um e não se agradando de outro, e a gente não sabe muito bem o que aconteceu ali, né? A gente pode chutar que foi as primícias, que foi isso, que foi aquilo, mas Deus se agrada de Abel e de suas ofertas e não se agrada de Caim e de suas ofertas, mostrando que Deus não se agrada daquilo que a gente faz e não se agrada de nós. Fato que Caim mata Abel, mas Deus dá outro no lugar de Abel para Eva, seu nome é Sete. De Sete vem Enos, em Enos começa assim então a buscar ao Senhor, e de Enos vem aquela linhagem muito interessante, né? Que vão ter ali Matusalém, o homem que mais viveu, Enoque, o homem que foi levado para o Senhor, e Noé. Da geração de Caim a gente tem uma série de encrencas aí, né? Caim vai, monta uma cidade, e ali tem Lameque, 70 vezes 7, e domingo que vem a gente vai falar sobre isso na pregação. Pois bem, essas gerações já se mostram separadas, né? Em Noé há então uma oportunidade de um recomeço, e Deus destrói então todo o povo, salvando Noé e sua família, mas não demora muito até que Deus abençoe através de Noé apenas uma parte dos filhos, né? Nós temos ali Sem, Cã e Jafé. Infelizmente, Noé amaldiçoa Canaã, descendência de Cã, né? Então aquele povo está amaldiçoado, e abençoa então Sem, e a partir da bênção de Sem também come Jafé. Mais uma vez, vemos Deus separando, né? Quando a gente fala do povo semita, do povo israelita, do povo judeu e adjacências, é semita porque são aqueles que vêm de Sem. Então, os de Sem são queridos por Deus, os de Canaã e Cão não são amaldiçoados. De Sem vai surgir lá na frente Abraão. Abraão, Isaac, Jacó. A promessa para Abraão é que de sua descendência nasceria alguém que abençoaria todas as gerações, todas as nações da terra. Você sabe muito bem disso, né? Abraão recebe uma promessa em Gênesis 12, texto famosíssimo. Abraão, Isaac, Jacó. Jacó tem o seu nome trocado por Deus para Israel. De Israel, que é Jacó, 12 tribos. Dessas 12 tribos, temos uma específica. Dela não se afastará o cetro, o governo, diz Jacó, quando abençoa Judá. De Judá nasce o seu principal expoente, o rei Davi. E o rei Davi, lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 7, no versículo 12, recebe uma promessa de Deus: farei levantar de ti teu descendente e estabelecerei seu trono. Então este prometido lá do ventre da mulher alcança Abraão, que através desse descendente de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. De Abraão, Judá, Davi, em Davi, há mais uma vez uma promessa de um rei que será levantado e que irá estabelecer o trono de Davi. Pois bem, este é Jesus que nasce lá na frente. Para Mateus, quando estabelece então a sua genealogia no capítulo 1, ele estabelece como pontos importantíssimos da linhagem de Jesus Abraão e Davi, mostrando então que este é a semente que vem para vencer. Meu interfone tocou e eu vou precisar dar uma pausinha aqui rapidamente, só um minutinho. Perdão. Chegou livrinho para nós. O templo e a missão da igreja. Vamos estudar em breve isso, provavelmente dentro do Didaquê, como que através de uma teologia bíblica a habitação de Deus vem se desenvolvendo, né, até chegar do Éden, o tabernáculo, o templo, a igreja e sua missão. Em breve, coisa boa que chegou aqui. Então, voltando à essência da adoração,
A gente está falando sobre a luta entre a descendência da serpente com a descendência de Eva, não é? Então, vemos aí essa jornada toda que a Bíblia faz para que Jesus chegue, e Jesus é este que tem o calcanhar moído pela serpente, né? Afinal de contas, Jesus é morto uma morte severa, né? Humilhado, açoitado, não é mesmo? Coisa terrível. Se você viu a paixão de Cristo, talvez você tenha tido ali uma dimensão leve do que aconteceu com Jesus, porque é bem provável que tenha sido ainda pior do que aquilo, não é? Então, Satanás mói, fere o calcanhar de Jesus, mas Jesus há de ferir a cabeça da serpente. Cabeça fala sobre domínio, né? Jesus há de vencer fatalmente Satanás, e essa vitória vem inclusive através da igreja. Vejam só que coisa maravilhosa. Romanos 16, versículo 20, diz que em breve o Senhor esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A igreja, então, também é parte deste fruto do ventre da mulher que vem se desenvolvendo, né? Através de Cristo fomos feitos também seu povo, e iremos então, Igreja de Cristo, vencer o império de Satanás. Dê um glória a Deus aí no lugar aonde você está. É possível ver então os níveis de dano, né? Ao mesmo tempo que o calcanhar de Jesus é ferido, a cabeça da serpente é ferida, a vitória maior é do povo de Deus, como diz Cassiane. Não é mesmo, meu querido? Então a gente termina, né? Já deu muito tempo de vídeo. A gente continua falando das consequências sobre a mulher, sobre o homem e sobre a terra no nosso próximo vídeo. Obrigado pela sua paciência. Espero que você veja o vídeo, veja de novo, e se tiver perguntas, coloque aí embaixo, coloque o que você está pensando. Isso é importante para mim, esse feedback. Um beijo no coração, até logo, um prazer servi-los. Tchauzinho.